que na verdade nós fomos defraudados pelo senhor Ministro das Finanças. Como é possível que o Cabo Verde Trade Invest passa a emitir o Green Card? Daqui a mais uns dias, ou mais alguns meses, o Cabo Verde Trade Invest também pode passar a emitir passaportes. Primeiro é se esse nome, essa terminologia, Green Card, não induz em erro. Não entra em confusão com a terminologia utilizada nos Estados Unidos, que não tem nada a ver. E nós temos, portanto, alguma reserva se efetivamente, portanto, o investidor que apenas compre uma residência de 80 mil euros, portanto, se é o tipo de investimentos que nós, neste momento, precisamos. Estou a perguntar-lhe com respeito, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, eu agradeço bem que me responda. Se há empreendimento concluído fechado, se há alguma razão especial para que o Governo avance com esta lei, que a priori pode ser uma lei medida. Tudo que vinha de privado estou olhado como ladrão, como suspeito, como pessoas não sérias. Projetos que ficaram adiados em resultado da crise imobiliária internacional financeira desde 2008 estão no Maio, estão no Sal, estão na Boa Vista e estão em todo o Cabo Verde, em Santiago. O que nós queremos é encontrar soluções para cada um desses projetos. E o caso de Portugal tem dado muita polémica, a gente até na cadeia, relacionada com a questão do visto gold. Indexar a esta ideia de Green Card apenas a compra da segunda residência não me basta. Acho que é pouco. De que se está perante mais uma lei medida, de cartas marcadas para servir a interesses outros contrários àquilo que a sociedade precisa e que, por conseguinte, há conflitos de interesse. O que o Governo está aqui a fazer é apostar num turismo residencial que, por exemplo, as pessoas reformadas virão viver a Cabo Verde e virão gastar a sua reforma aqui em Cabo Verde. E percebam que nesta lei também é extensível à família, ao cônjuge da pessoa que adquiriu a casa e crianças com menos de 14 anos que estejam à guarda dessa família. Nós queremos é atrair as pessoas de outros países que têm meios e que querem ter uma segunda residência em Cabo Verde para poderem estar cá, para poderem contribuir para o nosso desenvolvimento e não há ninguém que nos impede esse sonho. Não venham aqui escudar em votos conjunturais, em maiorias conjunturais para afrontarem a Assembleia Nacional, para, no fundo, afrontarem os cabo-verdianos. Vamos seguir em frente, portanto, a maioria que faça o seu caminho, não se importam com a Constituição, mas lembrem-se que os cabo-verdianos estão acima de todos nós. Os senhores são minoria e nós somos a maioria. E não se pode, o PSV não pode pretender impor os caprichos da minoria a esta Casa Parlamentar. A democracia funciona sempre, prevalece sempre a vontade da maioria. O nosso regimento é daquelas matérias que eu acho que o nosso regimento não terá andado convergentemente com a Constituição da República. E outra nota, Sr. Presidente, que eu tenho que deixar aqui é que também fizemos hoje história, não é? É a primeira vez. Fere gravemente a Constituição da República. Tenho dúvida da constitucionalidade deste ato. Afronta ao PICV, mas afronta ao Parlamento, à Constituição e à nossa democracia. Que devemos trabalhar nesse sentido para clarificar isto, porque isto é uma machadada muito forte na nossa Constituição da República e no nosso sistema democrático. Fico absolutamente chocado. Senhoras e senhores deputados, é para mim um privilégio poder apresentar esta proposta de lei que cria um estatuto diferenciado para o titular de segunda residência em Cabo Verde. Temos um país, não obstante os progressos verificados desde a independência, temos um país ainda assim com uma taxa de pobreza que é elevada. Temos 170 mil pessoas com cidadãos que vivem na pobreza, temos 50 mil pessoas que vivem na pobreza absoluta e é preciso que criemos condições para acelerarmos a dinâmica de crescimento da economia, para que possamos gerar empregos e as pessoas possam ter acesso
ao rendimento pela via do emprego e do suor, do esforço de cada um. Nós temos um país com um mercado pequeno e precisamos de criar incentivos para atrairmos mais mercado externo, para que possamos amplificar a procura por Cabo Verde e possamos criar e amplificar as oportunidades para os empresários nacionais e para os empresários internacionais que queiram demandar Cabo Verde como destino de investimento. É nesse sentido que nós apresentamos esta proposta de lei, que visa exatamente criar um quadro de incentivo para que não residentes possam comprar ativos em Cabo Verde e, através dessa compra, possamos dinamizar a economia, dinamizar o setor da construção, dinamizar o setor do turismo e todos os demais setores conexos a montante e a jusante, e fazemos também de Cabo Verde um destino não só do turismo de saúde e um destino de turismo de alto valor acrescentado. É nesse sentido, então, que nós estamos a criar esse incentivo para que não residentes que queiram investir em Cabo Verde, a partir de um determinado montante previsto nesta proposta, possam ter direitos a um conjunto de incentivos de ordem fiscal e outros, por forma que possamos ter cada vez mais não residentes a comprar ativos em Cabo Verde e, a partir dessa atitude e desse incentivo, possamos criar mercado para dinamizarmos a economia, possamos gerar empregos e possamos melhorar o ambiente de negócios e criarmos condições para promovermos de forma acelerada o aumento de rendimentos para as famílias em todas as ilhas de Cabo Verde e em todos os municípios de Cabo Verde. Senhor Ministro, eu queria lhe perguntar, tinha algumas questões para si, Senhor Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Primeiro é se esse nome, essa terminologia, Green Card, não induz em erro, não entra em confusão com a terminologia utilizada nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o que se pretende com este diploma. Segundo, perguntar-lhe porquê que a proposta focaliza-se no investidor, na aquisição de imóveis, e não no investidor. Outras paragens, porque nessas questões, não é? Muito já está inventado. Há apenas é que adaptar a nossa realidade, aproveitando as melhores soluções. Noutras paragens, por exemplo, a focalização, o enfoque é no próprio investidor e não na aquisição de imóveis. Aqui o senhor fez questão de focalizar a proposta na aquisição de imóveis e num valor que, do nosso ponto de vista, é irrisório, de 8.000 a 12.000 contos. Eu perguntaria se por que razão? Há alguma razão especial para a sua proposta, Sr. Ministro das Finanças, se focalizar na aquisição de imóveis? Porventura, há empreendimentos que neste momento estejam fechados, cujos apartamentos precisam ser colocados no mercado à venda? Portanto, estou a perguntar porque tenho essas dúvidas. Por outro lado, é preciso também falar da abrangência da proposta. A realidade das diversas ilhas, do nosso ponto de vista, exigiria uma outra abordagem. Ou seja, nas ilhas, como bem disse o colega deputado Júlio Correia, em ilhas como Fogo, eu diria também a Brava, até outras ilhas, onde existem casas e prédios que não estão habitados e à venda para recuperação, este diploma não deveria também ser aplicável a essas situações? Não deveria o seu âmbito ser alargado e não ficar na mera construção? E eu, nessas questões, também queria lhe dizer que é preciso explicitar muito bem a noção de residência. A nosso ver, é preciso aperfeiçoar. Eu agradeço os esclarecimentos antes de um posterior posicionamento. Muito obrigado. Eu queria colocar a seguinte questão. A Green Card é uma prática já utilizada em vários países. Cabo Verde vai concorrer, vai competir com outros países que têm este instrumento jurídico de permitir a aquisição da segunda residência. Em alguns países tem tido sucesso, alguns até africanos, no caso das Maurícias, e o caso de Portugal tem dado muita polémica, a gente até na cadeia, relacionada com a questão do visto gold, não pela lei em si, mas
pela falta de vigilância e a praticabilidade, digamos, deste processo. Eu queria perguntar-lhe se este diploma e aquilo que deve ser para poder aplicar este diploma, se estão criadas as condições para que este instrumento se entre em vigor e se poder realizar na plenitude os objetivos que o Governo pretende alcançar. Uma outra questão tem a ver com estudos. Se o Governo tem algum estudo, alguma previsão de recursos mobilizáveis através deste instrumento, e qual seria a origem, qual seria a fonte? Nós temos o turismo da Alemanha, de Irlanda, de Inglaterra, da Itália, e neste caso concreto, nesta modalidade específica, eu queria saber se o Governo tem algum estudo, alguma previsão para saber qual seria, digamos, a nossa fonte de emissão de turismo na questão da imobiliária. A última questão tem a ver com, já foi colocado pelo colega deputado dos Estados Unidos, a questão da imigração. A questão da imigração. A nossa Constituição permite a dupla nacionalidade, não é? Nós temos cabo-verdianos, americanos cabo-verdianos, como temos também de outras nacionalidades. A questão que se coloca é se nesta lei não teria espaço para encaixar a possibilidade de imigrantes cabo-verdianos também poderem adquirir esta modalidade e com os incentivos que, para além daqueles que estão nos códigos, incentivos fiscais, e com os incentivos previstos. São essas as minhas questões, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, a questão dos imigrantes. Bom, esta lei foi concebida numa perspectiva dos estrangeiros. E nós não gostávamos de misturar estrangeiros com a diáspora. É por isso que nós estamos a trabalhar no pacote, numa proposta para o investidor imigrante, onde nós iremos abordar todos os incentivos possíveis que podemos considerar para atrairmos cada vez mais o investimento da diáspora. Aliás, consta do nosso plano estratégico de médio prazo, precisamente a criação e a promoção do investimento étnico, se podemos chamá-lo assim. Portanto, estamos de acordo em como devemos criar um regime diferente, incentivador para a nossa diáspora, mas tratá-lo numa lei própria e não misturá-la com uma lei que é direcionada para os estrangeiros. Portanto, estamos disponíveis para, na especialidade, olharmos para as propostas e nós iremos seguramente, rapidamente, nos próximos meses, trazer ao Parlamento uma proposta precisa e concisa sobre o investimento étnico, que vai abranger, digamos, o conceito que nós temos hoje em relação ao investimento étnico, passando dos depósitos para as mais diversas formas, desde o conhecimento, o investimento no turismo e nas mais diversas áreas da atividade económica. Segunda questão, a questão da segurança. Bom, como é óbvio, existe sempre um risco quando se adota esse tipo de instrumentos. Sempre que nós criamos uma janela, existem várias janelas em Cabo Verde, do ponto de vista do quadro fiscal e das isenções, há sempre riscos de má utilização. Compete às entidades competentes da República e, de acordo com os dados que nós temos e com as análises feitas com o sistema policial e de segurança, as medidas que estão aqui tomadas nos termos da lei, mais o quadro institucional que vai ser criado, será suficiente para gerirmos bem o risco que, eventualmente, este diploma possa, digamos, abrir e nós temos de correr esse risco para que possamos ter também a contrapartida do ponto de vista do investimento. Terceira questão, os estudos. Sr. Deputado, nós temos tido nos últimos anos, como bem sabe, aprovados projetos, muitos em Cabo Verde, de investimentos, nomeadamente no turismo e no setor da imobiliária turística.
Só este ano, 2017, nós aprovamos projetos de cerca de 600 milhões de euros e nós temos cerca de 1,2 bilhões de euros de projetos em pipeline. O grande desafio de Cabo Verde não é aprovar projetos, é converter projetos aprovados em projetos realizados. Portanto, precisamos de medidas concretas como estas, mas não é a única medida, é preciso criar um ecossistema para que esses projetos realizados, esses projetos aprovados, possam ser realizados na prática. Sr. Deputado, se nós conseguirmos introduzir medidas de incentivo, seguramente que grande parte dos projetos hoje aprovados e que estão em pipeline poderão ser concretizados no curto prazo e são valores importantes que poderá duplicar a dimensão da economia cabo-verdiana. E esses projetos vêm sobretudo da Europa. Portanto, estamos a falar da Irlanda, da Inglaterra, da Alemanha, da França, da Espanha. Portanto, o nosso mercado emissor é também um mercado investidor, é sobretudo o mercado europeu, mas temos que ter também a perspectiva da diversificação de mercados. O mercado africano, o mercado russo, o mercado nórdico, são mercados que olham para esta medida com muito carinho e vários países têm competido em relação à utilização desse instrumento. Eu quero dizer em como Cabo Verde reúne as condições para ser um espaço competitivo em matéria de atração do turismo e do turismo residencial. Aliás, notas que temos tido hoje do ponto de vista daquilo que é a percepção do mundo em relação a Cabo Verde são notas altamente positivas. Cabo Verde é o destino recomendado. Aliás, vários investidores hoje que investem milhões de euros em Cabo Verde dizem-nos claramente que Cabo Verde é o destino. Cabo Verde será o destino. Temos todas as condições para irmos mais à frente se tomarmos medidas corajosas, como é óbvio, mitigando os riscos todos que, digamos, qualquer operação desta natureza possa comportar. A questão do preço, o preço que está aqui é um preço referencial para permitir que os investimentos, tendo em conta os preços médios dos imóveis, um pouco em todo o Cabo Verde, possa ser um referencial para que tenhamos investimentos de não residentes, de estrangeiros, nesse setor e possamos criar aqui um mercado. Obviamente que estamos disponíveis para analisarmos as propostas do ponto de vista dos valores referenciais daqui e podemos chegar a um entendimento. Quanto aos projetos, existem vários projetos que já estão em fase de conclusão, projetos que estão em pipeline aprovados, projetos que estão em pipeline. Portanto, aqui é um mercado que vai ser criado para que possamos avançar. Quanto à questão do investidor ou do investimento, é uma questão que podemos ver, mas a nossa intenção tem a ver com o condicionamento, digamos assim, da concessão da residência a um investimento concreto no território cabo-verdiano, para que possamos criar mercado, para que possamos dinamizar os setores da construção da imobiliária, mas sobretudo também colocarmos o turismo no segmento mais elevado do ponto de vista do turismo residencial, turismo de saúde, atingindo mercados que neste momento podemos não estar a atingir. Sr. Ministro, o senhor não me respondeu à minha questão. Eu estou ansiosamente aqui à espera da sua resposta. O senhor já respondeu a primeira ronda, eu já voltei a perguntar, o senhor não respondeu. Eu vou perguntar quantas vezes forem necessárias. Eu perguntei-lhe, repito, se porventura, primeiro, por que o senhor focalizou o diploma, a proposta, na aquisição de imóveis não investidor? Se há alguma razão especial. O senhor não respondeu. Reitero a pergunta. Perguntei-lhe se há neste momento algum empreendimento, por acaso, que esteja com apartamentos concluídos e fechado e que haja algum interesse especial em vender. O senhor não me respondeu. Portanto, eu respeito, estou a perguntar-lhe com respeito, o senhor vice-primeiro-ministro, eu agradeço também que me responda. Se há empreendimento concluído fechado, se há alguma razão especial para que o governo avance com esta lei, que a priori pode ser uma lei medida, e também porque o senhor focalizou a sua intenção na aquisição de imóveis no investidor. Portanto, aguardo, peço encarecidamente que me responda. Obrigado. Nós notamos sempre que a líder do PICV sempre toda a sombra antes de olhar a imagem. Tudo coisa ele está encarado como uma suspeição. E ele está começando a insinuar logo que a lei é voltada diretamente para intenção maléficas. Mas nunca te estranha porque um alto dirigente do PICV tinha falado que
o governo anterior, tudo que vinha de privado olhado como ladrão, como suspeito, como pessoas não sérias. Por isso que é normal a líder continuar nesse raciocínio que já não vem ser habituado. Não, em relação, portanto, à proposta de lei, nós gostaríamos de poder entender qual é o alcance da proposta. Por que razão, portanto, é que o estrangeiro vem antes da diáspora? Portanto, um benefício importante que também os nossos cidadãos cabo-verdianos residentes na diáspora gostariam, portanto, de ter este benefício. Gostaríamos de saber qual é a razão desta prioridade. Porque no quadro do Orçamento do Estado, nós aprovamos, portanto, no artigo 53, que os cidadãos estrangeiros reformados obtenham autorização de residência e nós fazemos uma diferenciação relativamente aos investidores estrangeiros. Nós olhamos, portanto, com bons olhos, que de facto que se incentive, portanto, investidores, mas investidores que fazem, de facto, investimentos que Cabo Verde precisa. E nós temos, portanto, alguma reserva se efetivamente, portanto, o investidor que apenas compre uma residência de 80 mil euros, portanto, se é o tipo de investimentos que nós, neste momento, precisamos, ou se é necessário, de facto, que haja esta lei para que esses cidadãos tenham, de facto, residência em Cabo Verde. Porque também nós podemos verificar que no quadro, portanto, da lei de permanência e entrada, portanto, de estrangeiros em Cabo Verde, há solução para isso. Porque no artigo 36, portanto, da lei que eu referi, diz claramente que o visto de residência é concedido ao estrangeiro que pretende fixar residência habitual em Cabo Verde com as seguintes finalidades: exercer atividade profissional, realizar uma atividade de investimentos, etc, etc. Quer dizer que, já no quadro desta lei, portanto, seria possível acolher, portanto, os reformados que neste momento estão a ser propostos numa lei especial. Portanto, do nosso ponto de vista, faz sentido, de facto, que haja green card, mas efetivamente para investidores que fazem, de facto, que trazem, portanto, capital estrangeiro para o país e que provoque, portanto, o crescimento da riqueza do país. E não acredito que apenas a aquisição, portanto, de uma residência, portanto, irá contribuir para isso. Mas há outras questões que se colocam, portanto, como já foi aqui dito, era saber, de facto, quem são os potenciais investidores já inventariados pelo governo nessa perspectiva, que produtos nós temos neste momento, portanto, que leve o governo a ter pressa, portanto, em relação a legislar sobre esta matéria, e por que razão, de facto, os imigrantes cabo-verdianos não são contemplados. Depois há, de facto, outras questões que se colocam relativamente à entidade que fica com a responsabilidade de conceder, portanto, este cartão. Portanto, é uma autoridade administrativa que não estamos a ver, de facto, se estará em condições de poder fazer a triagem necessária relativamente a pessoas que, eventualmente, vêm para Cabo Verde com o interesse de fazer investimentos e outros que, eventualmente, queiram aproveitar-se apenas, portanto, desta oportunidade para, portanto, residir em Cabo Verde e fazer outras atividades. De maneira que nós temos essas reservas e gostaríamos, portanto, de poder ser convencido pelo Sr. Ministro relativamente à bondade desta proposta. Muito obrigado. Nós reconhecemos a bondade desta lei. Mas, Sr. Ministro, como é possível que o Cabo Verde Trade Invest passa a emitir o Green Card? Nós não concordamos com esta medida, porque daqui a mais uns dias, ou mais alguns meses, o Cabo Verde Trade Invest também pode passar a emitir passaportes. Portanto, achamos que deve ter havido algum lapso neste sentido, nesta proposta de lei, porque
Cabo Verde Trade Invest, do nosso ponto de vista, não pode emitir o Green Care. De forma que existem autoridades competentes nesta matéria e nós pedíamos atenção do Governo nesta matéria. Relativamente à prioridade de atendimento também, do nosso ponto de vista, não faz sentido que um estrangeiro esteja na fila juntamente com um cabo-verdiano, aqui em Cabo Verde, nos aeroportos, que seja dada prioridade ao estrangeiro e o cabo-verdiano fica à espera da sua vez. Portanto, independentemente do que é que se quer atingir com esta proposta de lei, já que aquele estrangeiro tem, neste caso, um cartão de residência permanente, as prioridades devem ser iguais para os cabo-verdianos e para os estrangeiros, porque veja que os estrangeiros que vivem, os cabo-verdianos que vivem no estrangeiro, muitos deles, ou a maior parte deles, têm cartão de residência, mas não têm prioridade relativamente àqueles que não, portanto, nativos daquele país. De forma que nós queremos que esta lei discrimine positivamente também os cabo-verdianos nesta matéria, porque não faz sentido, ou então terá que se fazer duas filas, uma para aquelas pessoas que têm cartão o Green Care, outra para os cabo-verdianos. Uma outra questão que nós não estamos a reclamar é a questão de isenção no IUP e no IRS, IRPS. Mas veja que nós temos em Cabo Verde cerca de 22 mil pessoas que recebem pensões portanto, do Estado, que são reformados e pagam o IUP. Não têm redução de 50% nem de nada. Eu conheço pessoas pobres que têm a preocupação de pagar o seu IUP, pessoas reformadas, 70 anos, que têm a sua casinha e que têm a preocupação de pagar o IUP na Câmara Municipal. E não têm, neste caso, uma redução de 20% ou 30% ou 50% porque são reformados. De forma que nós não estamos a colocar nessa questão de IUP, mas que se veja também a nível nacional o que é que se pode fazer nesta matéria para, em termos de igualdade de circunstância, nós podemos também beneficiar os nossos irmãos cabo-verdianos. Muito obrigado. Sim, pedi para dar algum esclarecimento, eventualmente, à bancada do PICV, porque fiquei cá a pensar se haverá alguma dificuldade no entendimento da proposta ou se é apenas uma tentativa de criar ruído numa proposta que é tão clara. Trata-se aqui da lei do Green Card, que quer-se vir aqui confundir com a lei de investimentos de imigrantes. Portanto, os Estados Unidos da América têm uma lei de Green Card, mas os Estados Unidos não mistura a lei de Green Card dos Estados Unidos com cidadãos dos Estados Unidos. Há uma lei para estrangeiros. Portanto, haverá sim, e o Sr. Ministro já cá disse, uma lei para os investimentos dos nossos imigrantes, que certamente será melhor, terá melhores condições para os nossos imigrantes, porque não podemos equiparar os nossos imigrantes aos cidadãos estrangeiros. Por outro lado, o deputado Julião Varela veio cá apocar, portanto, esse investimento, pondo a tónica na questão da aquisição da residência e pegou no valor mais baixo, que é o valor de 8 mil contos, mas isto é para os concelhos com o PIB mais baixo. Este está na legislação, que está, portanto, a aquisição nos concelhos com PIB mais alto é de 13 mil contos. Portanto, só o investimento no setor imobiliário já traz um ganho para a economia, como bem sabe. Mas, porém, há outros ganhos. Recentemente estive na Ilha do Maio, estive no mercado a falar com portanto, as vendedeiras do mercado, informaram-me que os seus maiores clientes são os estrangeiros e os residentes e os turistas. Portanto, isto vai mexer, vai alavancar toda uma economia. E o que o Governo está aqui a fazer é apostar num turismo residencial que, por exemplo, as pessoas reformadas virão viver a Cabo Verde e virão gastar a sua reforma aqui em Cabo Verde. E percebam que nesta lei também é extensível à família, ao cônjuge da pessoa que adquiriu a casa e crianças com menos de 14 anos que estejam à guarda dessa família.
Portanto, como disse o Sr. Ministro, bem que eu concordo, isto trata-se de uma árvore, eu até diria mais, eu diria que trata-se de um bosque que vem, portanto, compor toda a floresta de leis de atração de investimento para dinamizar a economia de Cabo Verde e crescer essa economia. Obrigado, era isso que eu queria dizer. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, a bondade desta proposta de lei está a olhos de todos os cabo-verdianos que querem ver. E que, infelizmente, continuamos a ter cabo-verdianos que ainda não querem ver a realidade. Mas a maioria esmagadora, 99,9%, querem ver e sabem o que é a realidade de Cabo Verde. E esta lei só peca por tardia. Exemplos no mundo são muitos. Na nossa zona da Macaronésia, os exemplos são muitos. Toda a gente sabe a importância que uma lei como esta tem para a Ilha da Madeira. Toda a gente sabe a importância que uma lei como esta tem para as Ilhas Canárias. Toda a gente sabe que uma lei como esta, a importância que tem para os Açores. Toda a gente sabe, uma lei como esta, a importância que tem para o Portugal continental, que é o país onde, enfim, que estamos mais próximos, a zona do Algarve, e hoje, enfim, até as zonas do Norte. Portanto, se essa lei, ou lei parecida com esta, cuja filosofia nós, portanto, respeitamos, são boas leis para outras paragens, por que é que não hão de ser uma boa lei para Cabo Verde? Não é, sabe porquê, Sr. Vice-Primeiro-Ministro? É porque, infelizmente, continuamos a ter gente que, no passado, habituaram-se a fazer leis medida e agora põem em causa e põem suspeição em tudo aquilo que é feito. Eu pedi a palavra para dizer ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, para dizer ao Governo de Cabo Verde, para irmos em frente, estamos no bom caminho, as tendências são favoráveis e esta lei é necessária. Nós temos que aproveitar o nosso clima. Não é só a seca. Nós temos um bom clima que os europeus, designadamente, pagam para vir cá passar dias, ou meses ou anos connosco. Nós temos que aproveitar a nossa estabilidade política. Nós temos estabilidade política. Portanto, Cabo Verde é um país respeitado em todo o mundo. Nós temos que aproveitar as condições naturais que Deus nos deu, porque Deus também nos deu boas condições. E nós queremos atrair as pessoas de outros países que têm meios e que querem ter uma segunda residência em Cabo Verde, para poderem estar cá, para poderem contribuir para o nosso desenvolvimento, e não há ninguém que nos impede esse sonho. Queremos desenvolver Cabo Verde e um dos elementos é precisamente uma lei como esta que nós podíamos ter tido há muito tempo e que nós não tivemos. Parabéns, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, esta é uma medida, conforme foi aqui já referido, não é uma invenção de Cabo Verde. É uma medida já adotada em vários países do mundo, com muito sucesso. As pessoas que hoje visitam Portugal estão a ver qual é o impacto de uma medida desta natureza para a economia, para o emprego, para o rendimento e para o crescimento da economia. E nós, não obstante os sinais positivos em relação ao crescimento económico, nós estamos a partir de quase de uma estagnação para um crescimento de 4% a 5%, mas esse nível de crescimento é insatisfatório face aos desafios que o país tem pela frente. Eu entendo em como nós devíamos estar a focar a nossa atenção para a criação de soluções que possam ser geradoras de emprego, de rendimento e que possam propiciar melhores condições de vida para os nossos concidadãos. Este é o debate que tem de ser feito. Esta medida enquadra-se nessa perspectiva. E o que nós queremos fazer aqui é criar um mercado, é criar oportunidades. O Estado, cabe ao Estado, esta alteração fundamental que deve acontecer na economia cabo-verdiana nos próximos tempos. O Estado não é investidor. O Estado não é gestor. O Estado deve ser um criador de oportunidades. Deve ser um líder para colocar todas as partes juntas para que possamos avançar na direção do crescimento económico. O Estado deve ser um Estado regulador do mercado, um Estado fiscalizador.
Então, o que nós estamos a fazer é isto. E projetos fechados, projetos em pipeline, projetos que ficaram adiados em resultado da crise imobiliária internacional financeira desde 2008, estão no Maio, estão no Sal, estão na Boa Vista e estão em todo Cabo Verde, em Santiago. O que nós queremos é encontrar soluções para cada um desses projetos, por forma a que o país possa crescer. Porque o que está em causa não é apenas os projetos, são as ilhas, são os empregos, são os rendimentos, é a melhoria de condição de vida das pessoas. É isso que estamos a fazer. E, portanto, temos projetos em Santiago que são fechados, no Sal, na Boa Vista, no Maio, e o Governo não pode ficar indiferente face a esse contexto. E esta medida visa criar oportunidades. Sejamos claros, esta medida visa criar oportunidades para o setor privado em Cabo Verde, no setor da imobiliária, da construção, do turismo e da imobiliária turística, colocando o país num patamar mais elevado em termos do destino turístico. E, felizmente, que o contexto internacional hoje é positivo. Temos tido sinais de retoma em relação a vários projetos nas mais diversas ilhas de Cabo Verde. É muito bom. É muito bom, porque a procura externa é essencial para que Cabo Verde cresça. E nós temos de criar as condições para acelerarmos essa dinâmica e aproveitarmos agora esse boom 2018 e 2019 para colocarmos Cabo Verde num outro patamar de desenvolvimento. Esta é a nossa perspectiva que queremos fazer em relação a esta matéria. Virão outras medidas neste sentido, porque este governo vai ser um governo criador de oportunidades e um governo que menos invista porque cria condições para que os privados investam com sustentabilidade em relação ao futuro do país, em relação ao futuro de cada uma das ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu gostava rapidamente de poder ter um conforto maior para votar esta lei, mas não me está a dar este conforto. Primeira questão, Sr. Ministro. Indexar a esta ideia de green card apenas a compra da segunda residência não me basta. Acho que é pouco. Podia, querendo, ir mais além. Porque a lei, estamos convergentes, incentiva o setor imobiliário e, eventualmente, o setor do turismo. Mas esta lei podia articular montantes de investimento em propriedades, por exemplo, em empresas, crescimento económico aqui, referido pelo meu colega, pela deputada Filomena Martins, pronto, para não parecer que green card é uma coisa que se relaciona apenas, eu termino, Sr. Presidente, o tempo da bancada terminou, com a segunda residência. Eu preciso ter um conforto maior para não... Senhor Deputado... Para ficar muito mais claro. Ao exemplo dos Estados Unidos... Eu termino, Sr. Presidente. Veja o caso dos Estados Unidos. Não está... Senhor Deputado... Está associado a vários investimentos. E quero dizer que há parte do PICV que parece que é contra, há parte que parece que é a favor. Portanto, concordamos nas medidas daquela parte, daquele bloco ou bloquinho que é a favor, e não concordamos com aquele bloquinho que é contra, evidentemente. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, São Nicolau, o exemplo de São Nicolau, temos aí muitos estrangeiros residentes, essencialmente europeus, também brasileiros, mas essencialmente europeus. Esses estrangeiros têm uma residência, segunda residência, em Cabo Verde, em São Nicolau, e estão a apoiar outros estrangeiros que querem fazer também nova residência. Há sempre obstáculos, contacto com questões de visto, com questões de demora, entre outras questões. Portanto, Sr. Ministro, há muita procura. E estamos a falar de São Nicolau, uma ilha que tinha muitos problemas de transportes. Portanto, uma ilha que não tem ainda toda a promoção que já temos no Sal e na Boa Vista. E em São Vicente, por exemplo. Portanto, com esses investimentos privados, em todas as ilhas, teremos não 2 dezenas de estrangeiros com investimentos em moradias de qualidade em São Nicolau, ou na Brava, ou no Maio, em qualquer ilha, mas centenas em todo o país.
E são infraestruturas, são casas, residências que são transformadas também em alojamento para alugar para outras épocas também. É isso o turismo residencial. Isso vai beneficiar os produtos da agricultura de cada uma das ilhas, vai beneficiar os produtos da pesca de cada uma das ilhas, o aluguer de viaturas, empregadas, segurança. Portanto, toda a cadeia que o turismo arrasta, meus senhores. Portanto, esta é mais uma medida, como o Sr. Ministro disse, é uma árvore mais que estamos a desenvolver, juntamente com os transportes que estamos a desenvolver, juntamente com o financiamento que estamos a desenvolver, com a isenção de vistos. Há um conjunto de medidas, não é à toa que a economia está a crescer agora 3 vezes mais que no tempo do PSV. Percebem? Portanto, não é à toa. É um conjunto de medidas. E estamos só a meio caminho. O objetivo são 7% e muito mais empregos, 45 mil empregos. Iremos atingir isso. Iremos combater as desigualdades regionais, desenvolver o turismo, a pesca, a agricultura, a cultura, a educação em cada uma das ilhas. E iremos também trazer uma lei para os nossos conterrâneos que estão no estrangeiro e que querem cá investir. Que não é só mandar dinheiro para os familiares, não é só remessas. Têm que ter condições de investir e terem cá investimentos e de poderem regressar a ter cá uma vida boa também. E vamos tratar disso. Os senhores não fizeram isso. Nós vamos fazê-lo também. Tenham calma. Isto vai chegar a hora dos nossos conterrâneos no estrangeiro, assim como está a chegar a hora dos estrangeiros que querem cá investir. Se Cabo Verde está na moda, Cabo Verde foi reconhecido pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pela CNN. É um país seguro, clima bom, muita cultura e com um governo amigo dos privados, um governo que está de facto a apostar nas ilhas e no país. Muito obrigado. Um país que pode acolher de facto estrangeiros que queiram investir em Cabo Verde, que queiram construir o seu património aqui, património que pode servir de residência a essas pessoas. É evidente que um outro tipo de investidor que construa, por exemplo, um hotel, também pode ser previsto, ou aliás, dificilmente um investidor que queira investir em Cabo Verde num montante elevado, por exemplo, um hotel, uma fábrica, uma indústria, dificilmente terá dificuldades de residência pela própria lei que já existe. Normalmente a lei cabo-verdiana já permite cartão de residência e até passaporte, portanto, para este tipo de investidor. A maioria tem algo a esconder. A maioria não quer que os cabo-verdianos entendam a dimensão e a profundidade do debate que se está aqui, que nós queremos aqui fazer no Parlamento. E isto prova, portanto, que há efetivamente algo a esconder, que o MPD não quer que os cabo-verdianos conheçam efetivamente os meandros desta proposta de lei. Proposta de lei que cria um estatuto diferenciado para o titular de segunda residência em Cabo Verde, através da emissão do Green Card, autorização de residência permanente no país, que estamos num processo de votação final global. E aqui eu tenho que informar aos seus deputados que o grupo parlamentar do PICV avocou a votação na especialidade, na plenária, de 2 artigos da proposta. E, portanto, o primeiro aspecto que nós temos que discutir é o tempo para a vocação. Primeiro, temos que definir o tempo que nós vamos utilizar para os 2 artigos avocados. Senhor Deputado João Gomes, líder da bancada do MPD, em substituição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos uma dúvida que gostaríamos de ser esclarecidos. A avocação é do plenário e não de grupo parlamentar ou de deputado. À luz do artigo 160 da Constituição, portanto, se me permite, número 3, por deliberação do plenário da Assembleia Nacional, os projetos e as propostas de lei podem ser votados na especialidade pelas comissões especializadas, sem prejuízo do poder de avocação do plenário da Assembleia. Sem prejuízo do poder de avocação do plenário. E esse mesmo preceito está explícito também no nosso regimento, no artigo 167.
Portanto, entendemos que há um pedido da bancada do PICV de avocar, portanto, da avocação. Mas entendemos que, antes de discutir o tempo, primeiro temos é que aceitar se o plenário aceita ou não aceita essa vocação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A regra, portanto, o plenário faz a votação final global. Sr. Deputado Emanuel Barbosa solicitou a palavra? Só um momento. A regra, portanto, como a discussão na especialidade teve lugar em sede de comissão, foi em sede de comissão que que saiu essa decisão do grupo parlamentar do PICV, que solicitou à mesa da Assembleia a vocação. Portanto, este é o procedimento. Esse é o procedimento. Entretanto, o plenário é soberano para decidir. Vamos ouvir os grupos parlamentares, os senhores deputados, e vamos chegar ao entendimento. Nós não vamos criar um caso. Temos é que clarificar e avançar os trabalhos. E não sei, parece-me que o senhor deputado Rui Semedo solicitou a palavra. Eu vou passar a palavra ao senhor deputado Rui Semedo. Tenha bondade, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. À luz do facto do artigo 160 da Constituição, no seu número 3, o poder de avocação do plenário da Assembleia Nacional. E não poderia ser diferente, porque o plenário remeteu à Comissão Especializada a discussão da lei. Quando a plenária da Assembleia Nacional, ou o plenário, há uma norma que protege o plenário nos casos em que houver desacordo total em sede de comissão especializada. Portanto, a comissão especializada, quando funciona, é porque o plenário da Assembleia deu poderes à comissão especializada. A avocação é porque o plenário chama-se o poder de discussão de um artigo ou de outro. Chama-se de novo. Portanto, o plenário chama, digamos, a si o poder de voltar a discutir a questão, que não ficou totalmente esclarecida ou decidida em sede da comissão especializada. E o regimento regula isso. Como é que isso pode acontecer? Acontece, à luz do regimento, com iniciativa dos deputados. A iniciativa de um mínimo de 5 deputados. 5 deputados têm o poder de pedir a avocação. Quer dizer, que o poder da discussão daqueles artigos seja de novo do plenário. E neste caso, o grupo parlamentar do PICV, através de 5 deputados, de 10 neste caso, pediu a avocação. Portanto, no número superior a 5, pediu a avocação, cumprindo o regimento. Portanto, não vejo como o plenário negar o exercício do seu direito de discutir uma lei. É a primeira questão. Segundo, este poder enquadra-se no âmbito de um poder que é dado ao deputado de poder avocar, não é? Portanto, é um poder que é atribuído ao deputado, só ao deputado. E neste caso, o sujeito parlamentar governo não pode. Mas os sujeitos parlamentares deputados podem pedir que se discuta a questão aqui na plenária. Portanto, nesse aspecto são apenas as questões legais, constitucionais e regimentais. Há uma terceira dimensão.
há um entendimento e não houve negação ao longo da história deste Parlamento, não houve uma única negação da avocação ao plenário. É verdade. Não houve, nunca. Portanto, isso quer dizer que o Parlamento sempre entendeu como natural a avocação ou o exercício do direito da avocação como direito potestativo. E eu não entendo, até essa discussão, deveríamos estar a fixar o tempo e a discutir a iniciativa, neste caso, a discutir os artigos avocados para o plenário da Assembleia Nacional. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E a mesa registra a sua interpelação. O Sr. Deputado Emanuel Barbosa solicitou a palavra também para uma interpelação. Exatamente, Sr. Presidente. Tenha bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Diria que o nosso grupo parlamentar concorda com o Sr. Deputado Rui Semedo em tudo o que disse, até ao ponto em que quis fazer crer que a avocação é automática. Não é automática. E aqui vou ler o artigo número 3. E o número 3 do artigo 167. Diz: a Assembleia Nacional pode, a requerimento de um mínimo de 5 deputados, que foi o que aconteceu, decidir avocar a votação final global. Portanto, a decisão é da plenária. Não é do deputado. A iniciativa é que é do... Não é automática. E aqui é preciso dizer que é um requerimento, Sr. Presidente. E sendo um requerimento, sendo aceito, deve-se passar imediatamente à votação. Muito obrigado. Senhoras deputados, já chegamos ao entendimento, os argumentos estão claros, os argumentos do grupo parlamentar do PICV e do grupo parlamentar do MPD. Peço silêncio aos senhores deputados. Não vamos discutir paralelamente, vamos tentar entender a nível do plenário. A situação é clara, estamos perante o requerimento e vamos votar este requerimento para vocação. Portanto, o artigo número 3 é claro. E como disse também o senhor deputado Rui Semedo, bem assim o senhor deputado Emanuel Barbosa, a situação está regulada no nosso regimento, artigo 167, número 3, que eu volto a ler: a Assembleia Nacional pode, a requerimento de um mínimo de 5 deputados, decidir avocar a votação final global. Aqui informo o plenário que a mesa recebeu e despachou o requerimento assinado por 10 deputados do grupo parlamentar do PICV. Pelo que nós vamos votar este requerimento e de imediato dar continuidade aos trabalhos. Já conseguimos o entendimento. Conseguimos esse entendimento. Entretanto, temos o senhor deputado Felisberto Vieira, que tinha solicitado a palavra, que pergunta para que fim. Sr. Presidente, era para participar no esclarecimento uma interpelação mesmo deste ponto, mas eu troco com o meu colega Rui Semedo. Eu troco. Senhores deputados, nós não vamos fazer diálogo, vamos a entender-nos para podermos avançar. Senhor deputado António Monteiro, pede a palavra para que fim? Para interpelar a mesa, Sr. Tenha bondade, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, interpelar a mesa no seguinte: nós entendemos que avocar o artigo para ser discutido aqui na plenária é um momento para se esclarecer com o maior número de intervenientes uma matéria que provavelmente poderá ter criado dúvidas em alguns deputados que estiveram na comissão especializada. De maneira que pensamos nós que no interesse do país
e numa melhoria da nossa democracia, o número 3 do regimento, no artigo 167 é claro. E aqui penso que é uma questão de interpretação. É uma questão de interpretação na medida em que o número 3 diz: a Assembleia Nacional pode, a requerimento de um mínimo de 5 deputados, decidir avocar a votação final global. E aqui a questão é a interpretação. E é essa interpretação que nós gostaríamos que a mesa nos fizesse num sentido mais lato, porque se nós discutirmos aqui os 2 artigos, o país não sai a perder. Provavelmente o país ganhará, porque haverá mais deputados, estão aqui membros do governo, e nós iremos debater aquilo que provavelmente é muito importante e retirarmos todas as dúvidas que provavelmente poderão existir. De maneira que a UCID quer pedir realmente para o Sr. Presidente fazer uma análise deste ponto número 3 do artigo 167 para vermos se realmente é mesmo isso. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra a sua interpelação. Sr. Deputado João Gomes, eu queria só chamar a atenção, quer dizer, para nós não polarizarmos este debate, para concentrarmos, porque estamos numa fase de definição de uma metodologia. E por isso temos que entender. Sr. Deputado João Gomes. Sr. Presidente, é para invocar o artigo 112 do regimento. Tenha bondade. O Grupo Parlamentar do MPD requer que se ponha à votação imediatamente, uma vez que foi aceito o requerimento do PICV, portanto, que seja posta à votação. Obrigado. Obrigado. Vamos então à votação do requerimento. Temos um requerimento e vamos à votação. Peço aos serviços da Assembleia as cautelas necessárias, os senhores deputados para entrarem na sala. Vejo deputados nos corredores. Se vamos à votação, porque está admitido. Quem vota a favor do requerimento? Senhores deputados, vamos repetir a votação. Vamos esclarecer. Há um requerimento para vocação. Há um requerimento para vocação. Para vocação de 2 artigos da lei Green Card. Há esse requerimento, assinado por 10 deputados do grupo parlamentar do PICV. Portanto, se eu entendi, é o requerimento que o senhor deputado... É o seu requerimento. Portanto, quem vota a favor do requerimento? O requerimento que o senhor deputado João Gomes apresentou para a votação, justamente. Sim, senhor. Senhores deputados, para aceitação, vamos repetir novamente. Senhor deputado Emanuel Barbosa pede a palavra para que fim? Em nome da bancada? Sim. Então, em nome da bancada, faça para podermos entender. Sr. Presidente, vou dar aqui a esclarecer essa situação. Há um requerimento do Grupo Parlamentar do PSV que requer uma vocação. Entretanto, o colega deputado João Gomes submeteu um requerimento à mesa para que se passasse imediatamente a votação. É este requerimento que vamos votar em primeiro lugar. A votação do requerimento do PICV? Não. Sr. Presidente, vamos ao requerimento do colega deputado João Gomes para passarmos imediatamente a votação da vocação. Portanto, primeiro vamos votar esse requerimento do colega João Gomes, a seguir é a votação da vocação do Grupo Parlamentar do PSV. Muito obrigado. Bom, senhores deputados, senhor deputado Emanuel Barbosa, o entendimento da mesa não foi este. A mesa entendeu que o senhor deputado João Gomes
fez um requerimento para passarmos a votação do requerimento feito pelo PICV para a vocação. É isto. Pronto. Então está entendido. A vocação. Não é. Bom, senhores deputados, peço aos senhores deputados para... Senhores deputados, estamos perante o senhor deputado João Gomes. Para podermos entender temos que dialogar. Assim não dialogamos. Vamos entender. O senhor fez um requerimento e o PICV já tinha feito um requerimento. Estamos perante 2 requerimentos. Vamos votar em primeiro lugar o requerimento do deputado João Gomes e depois votar o requerimento da vocação. Está entendido? Quem vota a favor do requerimento aqui apresentado? Faça o favor de sentar. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo deputado João Gomes? Obrigado. Quem se abstém? Obrigado. Senhores deputados, anuncio o resultado da votação do requerimento. O requerimento obteve 35 votos a favor, 24 votos contra, sendo 21 votos do PICV, 3 votos do CID e uma abstenção do senhor deputado Júlio Correia. Portanto, o requerimento foi aprovado. De seguida, declaração de voto, senhora deputada Janira Ofra Almada, senhor deputado João Batista Pereira, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós votamos contra este requerimento, que, a nosso ver, mais não é do que um expediente para travar uma discussão importante para esta Assembleia e para os cabo-verdianos. Nós estamos aqui a discutir se este plenário deve ou não avocar 2 artigos que estão a criar problemas entre os deputados da Comissão Especializada e que os cabo-verdianos seguramente gostariam de ouvir essa discussão fora das 4 paredes, fora do quadro das Comissões Especializadas. E é essa discussão que está aqui sobre a mesa, em que, efetivamente, há quem entenda que é importante que o Parlamento atenda o requerimento feito e traga para esta plenária o debate sobre esta matéria relativamente, portanto, ao Green Card. E o MPD introduz um requerimento que é um expediente regimental, aceitamos, para fazer parar este debate, para impedir que o Parlamento possa efetivamente conhecer as discussões que foram travadas no seio das comissões especializadas, da Comissão Especializada, para conhecer as posições dos deputados,
para impedir que os cabo-verdianos possam efetivamente entender melhor do que está em causa, para impedir que os cabo-verdianos possam conhecer as propostas que foram apresentadas pelos diversos deputados nas comissões especializadas e, portanto, é disso que se trata. E, naturalmente, que o PSV quer que este debate se faça, razão pela qual apresentou o requerimento para votar este artigo para discussão aqui na plenária, e com este requerimento nós já estamos a antever, naturalmente vai-se passar à frente e o MPD naturalmente vai rejeitar também o requerimento para a votação deste artigo e, portanto, o Parlamento não vai fazer este debate, os cabo-verdianos não vão compreender, efetivamente, as diversas propostas que estão em concorrência e o que é que se está a passar, efetivamente, com esta proposta sobre o Green Card. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Júlio Correia, para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu votei abstenção pelas seguintes razões. A Constituição da República prevê este poder como um poder do deputado. E essa é a primeira nota. A segunda nota é que, a termos de votar como fizemos, nos termos do 112 da Constituição, devíamos votar primeiro o requerimento do PAICV. E não fizemos assim. Agora, eu tenho muitas dúvidas. Esta matéria, Sr. Presidente, se não me falha a memória, foi objeto de discussão no âmbito da constitucionalidade. Porque a Constituição configura este poder como um poder do deputado. E o regimento não andou muito bem, não andou muito convergente, e aqui mais uma vez a discussão que nós fizemos há bocado, o regimento não andou convergente com a Constituição da República. A vocação, a plenária tem a competência final sobre os diplomas, mas num dado momento defere uma competência a uma comissão para ser votada. Não havendo consensos ou havendo problemas, o plenário competente deve sempre chamar a si de novo para uma assembleia mais alargada e, como todos os deputados, aprovar o problema que emergiu ao nível das comissões. Portanto, o plenário teria, porque faz a votação final global, tendo diferido uma competência que é dela, ou dele, do plenário, a uma comissão, pode sempre avocar essas competências e voltar a decidir, em última instância, sobre um ou outro aspecto sobre o qual, nas comissões, não houve grande entendimento. Portanto, eu acho que o nosso regimento é daquelas matérias que eu acho que o nosso regimento não terá andado convergentemente com a Constituição da República. E outra nota, Sr. Presidente, que eu tenho que deixar aqui é que também fizemos hoje história. Não é? É a primeira vez. É a primeira vez que uma avocação de um artigo não consensualizado numa comissão se recusa que esse artigo, porque isto é, o princípio é quem pode o mais, quem pode o menos deve poder o mais. O Parlamento podia sempre, porque a competência é de cá. Devia sempre permitir, por isso é que na Constituição o direito é potestativo. Porque o plenário pode sempre chamar a si uma competência que é própria, votar leis. Com todas estas dúvidas, Presidente, que eu tenho, e porque socorrendo-me aqui do chip, do meu chip, lembro-me que esta questão suscitou, em dada altura, questões de constitucionalidade, que porventura até hoje essas questões não foram dirimidas. Mas fica o registro de que é a primeira vez que o plenário do Parlamento, porque é sempre mais democrático, era sempre mais saudável, se quisermos, que o Parlamento, com todos os deputados, tomasse pulso sobre uma questão que ele próprio devolveu a uma comissão. A comissão não se entendeu, o Parlamento teria toda a competência para voltar a chamar
este aspecto, um outro aspecto não consensualizado, para finalmente decidir. Com todas estas dúvidas, Sr. Presidente, votei abstenção. Obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra a sua interpelação. Sr. Deputado, a sua interpelação não, a sua declaração de voto. Sr. Deputado Emanuel Barbosa, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, dizer ao Grupo Parlamentar do PSV que, quando submetemos este requerimento, submetemos com responsabilidade. Portanto, não foi nenhum expediente. Foi sim para dar o nosso contributo no bom andamento dos trabalhos. Assistimos hoje, aqui nesta Casa Parlamentar, um sem número de interpelações por parte do Grupo Parlamentar do PSV que tem obstaculizado o bom andamento dos trabalhos. E aqui é preciso também dizer outra coisa ao Grupo Parlamentar do PSV. O Grupo Parlamentar do PSV não pode pretender inverter a correlação de forças que o povo ditou nas eleições de 20 de março de 2016. Os senhores são minoria e nós somos a maioria. E não se pode, o PSV não pode pretender impor os caprichos da minoria a esta Casa Parlamentar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Monteiro, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós votamos contra o requerimento porque entendemos que o requerimento, apesar de ser regimentalmente aceito, é um requerimento que retira uma mais-valia à nossa democracia. Entendemos que avocar para esta Casa Parlamentar a discussão de 2 artigos que, em sede de comissão especializada, poderão ter criado dúvidas na cabeça dos nossos colegas, seria de todo aceitável que essas dúvidas fossem aqui, com o maior número de elementos dissecados. E o grupo parlamentar do MPD, ao apresentar o requerimento para inviabilizar esta situação, do nosso ponto de vista, os deputados da UCID, mas não fez que obstruir o desenvolvimento da própria democracia. A UCID entende que a democracia é feita de etapas, umas bem conseguidas, outras nem tanto, mas deverá caber aos deputados nacionais a tarefa de cuidar em cada etapa de que democracia nós estaremos a trabalhar e a desenvolver. E neste caso especial, impor a maioria com o argumento de que o povo é que deu esta mesma maioria, pensamos que não é a melhor saída. Devemos, sim, trabalhar independentemente do número de deputados que este ou aquele partido possa ter, trabalharmos para que a democracia, para que os direitos e para que os esclarecimentos necessários cheguem a toda a população cabo-verdiana e que cada um, lá onde estiver, tire a sua conclusão, tire a sua eleição. Por essas razões, nós, os deputados da UCID, entendemos que o requerimento, o nosso voto favorável. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua declaração de voto. Agora, sim, de seguida, vamos à votação do requerimento apresentado por 10 deputados e assinado por 10 deputados do Grupo Parlamentar do PICV, com relação à avocação de 2 artigos da lei, da proposta de lei que cria um estatuto diferenciado para o titular da segunda residência em Cabo Verde, através da emissão do Green Card. Portanto, peço aos colaboradores atenção e vamos passar à votação de imediato. Quem vota a favor deste requerimento?
Obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. Senhores deputados, a proposta obteve 23 votos, aliás, 26 votos a favor, sendo 23 do PICV, 3 da UCIT e 35 votos contra dos deputados do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. A proposta não foi aprovada. Senhor deputado João Batista Pereira Silva, para uma declaração de voto. Presidente, Senhor deputado João Batista Pereira Silva, para uma declaração de voto. muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, caros colegas deputados, nós consideramos que, com a votação acabada de haver aqui nesta sala, temos razões para dizer que a democracia cabo-verdiana efetivamente está num caminho que merece toda a nossa atenção. Porque quando a Assembleia Nacional, um plenário, por causa de uma maioria, portanto, rejeita e impede que o Parlamento, que a Assembleia Nacional, que o país possa conhecer os meandros de uma matéria que está a suscitar problemas na sociedade, de compreensão, nomeadamente. Quando uma maioria inverte o sentido de uma Constituição da República, que é muitas vezes trazida, portanto, à colação por tudo e por nada, mas é esta mesma Constituição que diz expressamente que a competência para aprovação das leis é do Parlamento. E essa Constituição admite que esta competência na aprovação das leis possa ser delegada nas comissões especializadas. Mas ela mesma também diz que essa competência pode ser revocada sempre que houver problemas, sempre que houver desentendimentos, sempre que as proposições não são claras a nível da comissão especializada, esta competência pode e deve ser avocada pelo plenário da Assembleia Nacional. É aqui na plenária que estão os representantes do povo, todos os representantes do povo. Nas comissões estão os representantes do povo, mas não todos eles. Não todos eles. E aqui na plenária que estão todos os representantes do povo, e neste caso mais o governo. Portanto, há uma maioria que, por interesses circunstanciais, conjunturais, não se coíbe de pôr em causa um princípio fundamental do funcionamento do Estado de Direito democrático aqui em Cabo Verde. É uma solução que está prevista na Constituição, foi pensada, foi consagrada, foi mantida, o regimento vai no mesmo sentido, mas nós temos aqui uma maioria que não se importa com a Constituição, não se importa, portanto, agora ouço dizer, alguém a dizer que a Constituição foi imposta pelo MPD. Então que respeitem a Constituição. Respeitem o vosso documento. Respeitem o que está na Constituição e, portanto, não venham aqui escudar em votos conjunturais, em maiorias conjunturais para afrontarem a Assembleia Nacional, para, no fundo, afrontarem os cabo-verdianos. Impedir que o Parlamento faça vocação destes artigos para aqui discutir revela que, efetivamente, a maioria tem algo a esconder. A maioria não quer que os cabo-verdianos entendam a dimensão e a profundidade
do debate que se está aqui, que nós queremos aqui fazer no Parlamento. E isto prova, portanto, que há efetivamente algo a esconder, que o MPD não quer que os cabo-verdianos conheçam efetivamente os meandros desta proposta de lei, razão pela qual votam contra a vocação, e com isso, portanto, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, vamos seguir em frente, portanto, a maioria que faça o seu caminho, não se importam com a Constituição, mas lembrem-se que os cabo-verdianos estão acima de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. João Batista Correia Pereira. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado João Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o grupo parlamentar do MPD votou contra por várias razões. Em primeiro lugar, e com todo o respeito, dirijo-me essencialmente às pessoas que estão lá em suas casas a ouvir o nosso debate, porque aquilo que o meu ilustre colega, que muito respeito, o Sr. Deputado João Batista Pereira, tentou passar a imagem que o MPD não está a interpretar a Constituição. Chegou até ao ponto de chamar a vossa Constituição. Ela foi aprovada pelo MPD, mas ela é de todos os cabo-verdianos. Em segundo lugar, gostaríamos de chamar a atenção, Sr. Presidente, gostaríamos de chamar a atenção do seguinte: o número 3 do artigo 160 da Constituição, o que diz é o seguinte: por deliberação do plenário da Assembleia Nacional, os projetos e as propostas de lei podem ser votadas na especialidade pelas comissões especializadas. Ora bem, nós quando votamos essa proposta de lei na generalidade aqui no Parlamento, o grupo parlamentar do PAICV esgrimiu os seus argumentos e votou contra. Se votou contra na generalidade e sabia que tinha questões fundamentais que deveriam ser discutidas por todos os deputados em plenário, nessa altura, então faria um requerimento a dizer que requeria que a votação se fizesse não na especialidade, mas aqui no plenário, e não fez isso. Podia tê-lo feito. Não o fez porque não tinha nada contra. Aliás, nos últimos tempos, nós sabemos que, para o PAICV, tudo o que é proposta de lei, tudo o que vai trazer benefícios para Cabo Verde, é envolto em polémica. E o PAICV queria aqui e só tratar de inventar mais polémicas. Daí o nosso sentido. Porque se a Constituição não permitisse que o grupo parlamentar discutisse aqui no plenário portanto, a lei na especialidade, nós estaríamos a cometer erro. Mas não, a Constituição dá essa prerrogativa. Não o fizeram, vêm fazer agora, depois de estar aprovado na especialidade. Portanto, não estão de boa fé, com certeza. E por último, para dizer que o seguinte: a maioria, para responder aos senhores deputados do PAICV, a democracia prevalece a vontade da maioria. Em todas as democracias do mundo prevalece a maioria. A maioria, umas vezes simples, outras qualificadas, e nós não fugimos à regra. Mas a democracia funciona sempre, prevalece sempre a vontade da maioria. Hoje conjunturalmente, é o MPD, ontem foi o PAICV, e todos nós sabemos, quando o PAICV era a maioria, a forma como se dirigia à bancada do MPD. Portanto, nós respeitamos, mas nós não podemos estar a seguir a reboque da agenda política do PAICV. Neste caso concreto, o PAICV tem uma agenda política própria e dar a ideia que o MPD está a agir contra. Nada disso. Mais ainda, o PAICV chegou ao cúmulo de, na passada sexta-feira, através do seu porta-voz,
na relação, na conferência de imprensa sexta-feira passada, a dizer que esta lei vinha para o Parlamento, portanto, tinham avocado essa lei para o Parlamento e que só, desde já avisavam o MPD que, se o MPD não absorvesse as suas propostas, votariam contra. Desde logo, portanto, em democracia, quando não se tem vontade para impor, portanto, jamais poderá exigir o que quer que seja. Portanto, vocês têm a vossa agenda, o MPD tem a sua, o Governo, portanto, tem a sua agenda, nós não vamos a reboque de quem quer que seja. Temos a nossa, responsavelmente tomamos as decisões que entendemos que devemos tomar. Se tivessem propostas para alterar a lei, teriam feito nas comissões especializadas e não o fizeram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Senhor Deputado António Monteiro, para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, ontem foi o PICV, hoje o MPD, amanhã poderá ser a UCID. Dizer que nós votamos a favor e nós aqui não temos nenhum problema, porque votamos esta proposta de lei na generalidade com os votos da UCID, votamos a favor, porque entendemos que é sempre salutar a discussão numa plenária sobre qualquer matéria de interesse político que diga respeito à nação e ao povo. E votamos ainda a favor porque, quando na discussão, na generalidade, nós demos o nosso voto favorável, questionamos o Sr. Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, sobre algumas questões que remetiam para Cabo Verde Investimento, anteriormente, agora Cabo Verde Investment Trading, sobre alguns poderes que eram depositados nesta instituição. Senhores deputados, agradecia que ocupassem os respectivos lugares. E a possibilidade... Senhores deputados, senhor membro do Governo. E a possibilidade daqui, nesta sala, discutirmos essa matéria, seria uma oportunidade de realmente clarificarmos se foi ou não aceite as preocupações que o partido, a UCID, tinha levantado. Não foi possível, nós respeitamos a maioria, mas como eu disse na minha primeira intervenção sobre o requerimento, na declaração de voto, a democracia constrói-se por etapas. E as atitudes na democracia contam e muito. Já tivemos nesta Casa Parlamentar momentos em que foram avocados algumas leis, alguns artigos para discussão. E na altura lembro-me que o PICV na situação nunca se opôs. E isto deve realmente exigir de nós, políticos, uma atenção especial. Daí que eu lanço um apelo ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro de Estado e ao Sr. Primeiro-Ministro para que as atitudes em democracia, na política, sejam reanalisadas. Porque a maioria acabará sempre por dizer qual é o caminho que quererá seguir. Mas vamos debater. Vamos dar essa ideia e vamos mostrar que a nossa democracia está a amadurecer e que nós não fugimos às questões de debate e queremos clarificar e mostrar qual é o caminho que o país deverá seguir. Por essa razão, Sr. Presidente, nós, os deputados da UCID, entendemos... Senhores deputados, eu agradecia que tomassem os respectivos lugares. O Sr. Deputado está a fazer uma declaração de voto. Tenha a bondade de continuar, Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sr. Presidente, porque, ao que parece, os meus colegas estão perturbados com aquilo que nós estamos a dizer. Diria mesmo, para terminar, que a democracia faz-se por etapas e as etapas têm que ter cada vez mais um melhor nível. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Felisberto Vieira pede a palavra para que fim? Para interpelar a mesa, Sr. Presidente. Para uma interpelação à mesa, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Presidente, tenho uma imensa dúvida de que o ato praticado pelo plenário, neste caso pela maioria que sustenta o governo, fere gravemente a Constituição da República. Tenho dúvida da constitucionalidade deste ato. E por isso, enquanto deputado da Nação, encaro com firme convicção suscitar junto ao Tribunal Constitucional esta dúvida, porque penso que é um ato grave, porque o 160 da Constituição é peremptório, número 3, que dá ao plenário o poder da vocação. E ao longo da nossa história nunca houve nenhuma hesitação de nenhuma maioria vetar um pedido da vocação de um grupo minoritário. Afronta ao PICV, mas afronta ao Parlamento, à Constituição e à nossa democracia. Por esta razão, fico absolutamente chocado, até porque nós fomos fiéis e transparentes. Na reunião da Comissão, nós fomos claros, antes do termo da reunião, informamos de uma forma transparente à Comissão, às duas comissões, de que o PICV reservaria o direito de avocação. Podemos pedir a avocação de todo o diploma, mas pedimos apenas de 2 artigos. E a senhora Presidente da Comissão, na altura reagindo, disse que não, que o direito de vocação é um direito legítimo de qualquer grupo parlamentar. Ela está cá para dizer que sim ou que não. E, portanto, com essas dúvidas, vou trabalhar juntamente com outros colegas deputados, incluindo colegas, peço que alguns colegas deputados da própria bancada do MPD, que devemos trabalhar nesse sentido para clarificar isto, porque isto é uma machadada muito forte na nossa Constituição da República e no nosso sistema democrático. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra a sua interpelação. Sr. Deputado Emanuel Barbosa. Uma interpelação, Sr. Presidente. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós achamos bem, entendemos que o Sr. Deputado Felisberto Vieira tenha dúvidas quanto à constitucionalidade do ato praticado. Isso é natural, não temos nada contra. Assim como também não temos nada contra que suscite a inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional. Agora, o que já faz-nos alguma confusão é quando, meramente porque tem dúvida, afirma que foi um ato grave. Também faz-nos alguma confusão quando, perante apenas uma dúvida, o senhor diz aqui, afirma que foi uma machadada muito grande na nossa democracia. Achamos muito estranho, Sr. Deputado Felisberto Vieira. Muito obrigado. Obrigado. A mesa registra a interpelação. Senhores deputados, vamos passar de imediato à votação final global. Peço à Assembleia que tome as precauções necessárias. Senhor Deputado, estamos no processo de votação. Estamos no processo de votação, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Monteiro, pede a palavra para que fim? Sr. Presidente, para interpelar a mesa, por favor. Sr. Deputado, estamos num processo de votação. Não começamos ainda, Sr. Presidente. O Sr. Deputado foi negada a palavra, o Sr. Deputado José Sanches, portanto não vamos abrir agora um precedente. Estamos num processo de votação, vamos passar à votação. Peço a anuência dos senhores deputados. Quem vota a favor do diploma na globalidade? Obrigado. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Obrigado.
Obrigado. Anuncio o resultado da votação. Esta proposta de lei obteve 31 votos a favor do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, 23 votos contra dos senhores deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e 3 abstenções dos deputados da UCID. A proposta foi aprovada. Não havendo pedidos para declaração de voto, senhor deputado Julião Varela para uma declaração de voto. Muito obrigado, senhor presidente. O PSV votou contra esta lei que cria o Green Card, porque o governo não explicou as verdadeiras razões da apresentação desta proposta de lei, deixando dúvidas na sociedade sobre as verdadeiras razões da aplicação dessa lei unicamente no setor imobiliário. Aliás, esta proposta desvia daquilo que foi apresentado há poucos meses no Orçamento de Estado para 2018, estabelecendo que o objetivo seria a atribuição de Green Card aos grandes investidores e empresários que queiram investir em Cabo Verde para valores acima de 180 milhões de escudos cabo-verdianos. Perguntamos e os cabo-verdianos perguntam por que razão se baixou o valor para 8 mil contos. Votamos contra porque entendemos que o país está suficientemente dotado de leis para responder às preocupações de qualquer tipo de investimento que se queira fazer em Cabo Verde, nomeadamente na Lei da Entrada e Permanência de Estrangeiros em Cabo Verde e na Lei de Incentivos Fiscais e no próprio Orçamento de Estado para 2018. Com efeito, o artigo 36 da Lei de Entrada e Permanência, alterada em 2015, obtém-se o visto de residência para realização na linha A, realização de uma atividade de investimento. E, reafirmo, qualquer que seja, portanto, o investimento. Esta mesma lei beneficia outros membros da família do estrangeiro residente, como cônjuge, filhos menores, adotados, menores ou dependentes. Por conseguinte, tudo o que se colocou na proposta de lei está na Lei de Entrada e Permanência de Estrangeiros em Cabo Verde. O PSV votou contra porque o governo, além de ter recusado a proposta do alargamento do âmbito proposto pelo PSV, insiste em ter uma lei unicamente para beneficiar o setor imobiliário. O MPD e o governo não explicaram convenientemente o alcance dessa lei e não desfizeram as suspeições que circulam na sociedade de que se está perante mais uma lei medida, de cartas marcadas para servir a interesses outros contrários àquilo que a sociedade precisa e que, por conseguinte, há conflitos de interesse. Votamos contra porque propusemos, tanto na comissão especializada como em plenário, após a votação da lei, que infelizmente acaba de ser rejeitada, que as isenções que se pretende dar aos estrangeiros sejam alargados aos imigrantes cabo-verdianos que investem e já investiram muito neste país e que só têm a isenção na importação de viatura ou mobiliários quando regressam definitivamente. O PSV defende que os nossos imigrantes também deveriam beneficiar dessa isenção quando investam na construção ou aquisição de uma habitação própria. Cabo Verde precisa de investidores com meios que traduzam no emprego e no crescimento econômico. Os demais são bem-vindos e as leis existentes são já suficientes. Com a recusa da vocação, um direito protestativo regimental, fez-se valer os números e a ditadura da maioria prevaleceu uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Emanuel Barbosa tinha solicitado a palavra. Senhor deputado Miguel Monteiro, para uma declaração de voto, tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o MPD votou favoravelmente a esta proposta porque, efetivamente, é uma proposta que vem na sequência de muitas outras que já cá estão
e outras que virão. Nomeadamente, a questão da isenção dos vistos, que nós pretendemos venha aumentar o fluxo de turistas em Cabo Verde. Vem na sequência da lei de liberalização das relações cambiais com o exterior. Vem na sequência da solução encontrada com o hub transporte no Sal. Vem com a solução dos transportes marítimos, que também vai permitir aumentar o desenvolvimento do nosso país. Vem com a implementação do 4G ao nível da conectividade tecnológica. Vem na continuação da requalificação urbana, que vai melhorar o destino Cabo Verde. Vem com os acordos feitos com a Afreximbank e os 500 milhões que brevemente estarão na nossa economia. Ou seja, vem também com o Estatuto de Investidor Imigrante e as Morabeza Bonds. Ou seja, é apenas uma árvore numa grande floresta que vai efetivamente permitir, e é por isso é que nós votamos a favor, o aumento do investimento direto estrangeiro, o aumento da entrada de divisas, em que a verdadeira razão para nós termos votado favoravelmente é cumprir com o programa de governo. Aumentar emprego, aumentar rendimento, diminuir a pobreza no nosso país. Por último, dizer, Sr. Presidente, que votamos sim favoravelmente porque há cartas marcadas sim, mas são as cartas marcadas com o desenvolvimento, com o emprego e com a melhoria de condições dos cabo-verdianos. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Luís Santos, para uma declaração de voto. João Santos Luís, Sra. Presidente. Obrigado. Sr. Presidente, os deputados da UCID votaram abstenção a esta proposta de lei, que, no entanto, tinham votado a favor na generalidade, porque, na verdade, nós fomos defraudados pelo Sr. Ministro das Finanças, quando nós colocamos reservas em 3 dos artigos desta proposta de lei, e o Sr. Ministro das Finanças nos garantiu que estes artigos iriam ser revistos, porque, de facto, a nossa intervenção tinha razão. Tal foi o nosso espanto, Sr. Presidente, ao depararmos com esta lei pronta na especialidade, verificamos que os artigos ficaram inteirinhos como estavam na generalidade. Por exemplo, no artigo 4º, a linha B, nós insurgimos que a prioridade de atendimento nos serviços da Direção de Estrangeiros e Fronteiras não pode ser, mas sim teria que ser, por exemplo, através de uma fila própria. O Sr. Ministro teria-nos dito que sim, tínhamos razão e aquilo ficaria garantido na especialidade. Não ficou. No artigo 8º ainda é mais grave. No ponto 1 do artigo 8º, o Green Card é emitido pela Cabo Verde Trade Invest, que disponibiliza um serviço de atendimento personalizado para o efeito. O senhor Ministro também não mudou porque eu recebi um e-mail dos serviços parlamentares e está igual. Este número 1 do artigo 8º é muito mais grave, como íamos dizendo, que de facto nós não podemos permitir que uma instituição como a Trade Investment emita um green card para um cidadão estrangeiro. Nós, na altura, sugerimos que este serviço devia ficar nas entidades próprias que o país tem. E como dissemos, fomos defraudados. Dizer que quando se diz que a partir é Cabo Verde, hoje os cabo-verdianos já percebem bem esta noção do que significa a partir de Cabo Verde. Afinal, o que significa a partir de Cabo Verde? Algumas medidas de política tomadas aqui em Cabo Verde, nomeadamente relativamente ao setor privado, já estão a perceber o que significa a terra em Cabo Verde, ou não estão a perceber? Mas relativamente à medida do Green Card e não Blue Card, o Green Card, os cabo-verdianos já não estão a perceber o que significa que a terra é a partir de Cabo Verde? Não estão a perceber?